Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um BipaCast. O assunto de hoje é um assunto que a gente já abordou algumas outras vezes aqui no BipaCast, começando com o Diego Collin falando sobre se o Bitcoin escala, quais são as soluções de segunda camada para o Bitcoin. Daí, pensando nisso, agora eu estou me propondo a estudar quais outras soluções de segunda camada. No capítulo com o Diego, a gente falou bastante da Lightning, né? Então, agora eu Uhum. estou me propondo a estudar mais outras soluções de segunda camada do Bitcoin, o que que elas apresentam de possibilidades, esse tipo de coisa. E hoje o que a gente vai estudar é o FedMints, né? O Fed, a Fed, não sei, a empresa Fed que está desenvolvendo uma solução no FedMints. Então, para conversar sobre isso, ninguém melhor que a Renata, que é uma brasileira, estava conversando em off aqui, não tão conhecida dentro da nossa comunidade nacional, mas uma brasileira que está totalmente envolvida no Fed. Então, pô, bem-vinda, Renata, é um prazer imenso te conhecer. Começa se apresentando, assim, quem é Renata, assim, como assim ter uma brasileira na Fed que ninguém conhece? Então, assim, quem é Renata? Qual é sua trajetória? O que que você estudou? Onde você trabalhou? Como você se envolveu no Bitcoin? Como o mundo te levou para o Fed? Assim, no fundo, sei lá, conta o seu background, assim, para o pessoal te conhecer e saber com quem a gente vai estar conversando sobre FedMints e sobre Fed. Obrigadão, Caio, pelo convite. Oi para todo mundo aí. Bem, basicamente eu sou uma pessoa normal, como mãe, como todo mundo. Não sou super técnica, apesar de ter feito a programação, aí agora eu vou entregar a minha idade, um tempo atrás, assim, na tela preta ainda, no Clipper, Pascal, há 200 anos atrás. Ah, Mas eu até há 5 anos atrás eu trabalhava no mercado normal, como uma pessoa de marketing e comunicação. Eu tenho esse background que é de programação, jornalismo e marketing, e todo mundo ficava falando comigo assim: qual que é o seu problema? Você tem alguma confusão, é um problema de personalidade? E aí, finalmente, quando eu encontrei o Bitcoin, a coisa fez todo sentido, assim, porque é justamente essa habilidade de poder traduzir diferentes mundos para diferentes pessoas também, né? Mas eu sou head de marketing e comunidades da Fed atualmente. Minha trajetória com o Bitcoin começou 5 anos atrás, como eu disse. Eu entrei para a Paxful como uma market. Paxful é a plataforma P2P. Uma das primeiras pessoas que eram profissionais de marketing da companhia, com a missão de crescer o mercado latino, assim. E eu dei muita sorte, assim, porque meu primeiro mês aprendendo sobre o mercado, a gente fez uma viagem para a Colômbia para conhecer os brokers, né, os comerciantes locais, os VIPs. E aí eu descobri o poder, assim, do Bitcoin na vida das pessoas, assim. Então, minha Mas, descoberta do Bitcoin foi bem prática, basicamente. mas antes de entrar na Paxo, você já estudava o Bitcoin ou assim foi por acaso? Você Nada, entrou na nada, não Paxo e sabia podia ser. nada. É muito interessante porque assim, eu fui Orange Pill, né? Como é que fala isso? É Orange Pill também em português, Tem né? vários termos que é difícil traduzir. A gente fala que foi Eu fui, orange pilado. eu fui Não tem pilada uma boa tradução. pela, pelas pessoas desse primeiro mês, assim, que eu andei conhecendo. É, então, basicamente, a gente tem uma visão, assim, e no Brasil é a mesma coisa, né? Quando você pensa em alguém que especula com Bitcoin, ou alguém. Você tem uma imagem de uma pessoa que tem um carrão, tem dinheiro sobrando, né? E as pessoas que eu encontrei eram pessoas super simples, algumas não tinham educação, assim, alto nível de educação, e eles eram pessoas batalhadoras, taxistas, e aí vai, assim, diferentes níveis de pessoas que decidiram usar o Bitcoin como um negócio. E aí, assim, uma peculiaridade aí desse negócio do P2P, que nessas empresas é que, tipo assim, você não necessita fazer só a troca com dinheiro, né? Mas com outros métodos. Então, encontrei uns casos de uso, assim, animais, assim, de,
sei lá, uma venezuelana que morava na Colômbia, estudava lá, e abriu um negócio de importação, basicamente. Então, o que ela fazia era comprar gift card da Amazon e com Bitcoin, e aí com um certo desconto. E aí o que acontecia com ela é que ela basicamente pegava ordens, tomava ordem de pessoas e usava aquele desconto que ela tinha comprado o Bitcoin por aquele cartão para poder fazer um lucrinho sobre o lucro, basicamente. E aquilo fazia ela viver dentro da Colômbia como uma imigrante, assim. E aí eu fui aprendendo muito dessas pessoas e qual foi essa ferramenta. O Bitcoin foi uma ferramenta de crescimento para eles, assim. Eu sempre falo que a gente, nos países em desenvolvimento, assim, se você der uma tampinha de garrafa, a gente vai fazer tanta coisa com aquilo. Imagina com o Bitcoin, né? E foi o que eu vi, assim. Do mesmo jeito que você usa para fazer uma bolsa, um bebedouro, uma mesa com uma tampinha, as pessoas começaram a abrir negócios, assim, de carregar celular para a América Latina inteira. E aí, assim, isso me deu um clique muito grande, assim, da questão da oportunidade, né? Assim, se você dá a ferramenta, as pessoas agarram a oportunidade. E aí a minha direção com o Bitcoin foi isso, assim, como que eu mostro para as pessoas que isso é útil para elas, assim, que pode fazer com que elas cresçam. Então, minha aproximação do Bitcoin não é assim, a história do dinheiro, que o banco vai te ferrar. Não, é tipo assim, isso pode te ajudar a melhorar de vida. E não é ter um carrão, Bitcoin goes to the moon. Não, é criar um negócio, é ter acesso à finança. Então, assim, com o tempo eu fui descobrindo casos de uso de outros países, de imigrantes, até que isso me afetou também, assim, porque eu sempre mandava, tinha uma cadernetinha do meu lado e uma cadernetinha do lado da minha mãe, que eu falava, olha, eu quero comprar um presente para vocês, e aí você compra aí, e quando você vier aqui me visitar, eu estou fora do país já tem um tempo, eu vou anotando em crédito para você, assim. E aí com o Bitcoin, tipo, simplesmente eu comecei a mandar Bitcoin para alguém, vendia meu Bitcoin e a pessoa pagava o que eu tinha que pagar no Brasil, assim. Eu falo que as pessoas se tornaram uma espécie de Uber das finanças para mim, assim, basicamente. Então, assim, hoje em dia, no topo disso, assim, de educar as pessoas, de ajudar com que essa ferramenta seja acessível. Então, eu fui caminhando na Paxful para essa forma, e isso começou a América Latina para, em termos globais. E aí, no meio do caminho, assim, a Fed começou a aproximar de mim, o Obi, que é o CEO da Fed, primeiro como advisor, o que você acha disso? E aí, no final, eu senti que eu não conseguia mais resistir, porque eu via uma oportunidade de ajudar mais gente ainda, com a questão da privacidade, mas também com a questão do KYC, assim, né, de documentação, porque eu me recordava das pessoas que eu encontrava em alguns países como a África ou imigrantes que não tinham nenhuma documentação e não podiam ter acesso a nada. E aí, assim, como é que você faz para essas pessoas também poderem entrarem no sistema e poderem ter acesso a ele, né? Então, minha trajetória foi meio por aí, assim. Hoje em dia eu tenho, assim, na minha missão, que meu foco não é trazer Bitcoin só para Bitcoiners, mas é para as massas mesmo, assim, né? Mostrar o valor dele para as massas. Basicamente é essa aí a história. Só. Bom, perfeito. Acho que essa é uma introdução muito boa que, não sei, no fundo a gente já pode ir direto para, então, o que que é o Fed e o que que é o, quer dizer, o que que é o FedMint e como... E aí, primeiro você também me explica se é o Fed ou a Fed que eu falo. Que é a empresa Fed ou o aplicativo Fed, eu não sei. Exatamente, tem diferentes níveis, né? Não, então, o FedMint, vamos começar pelo protocolo, que é o que veio primeiro, assim, né? Ele é código aberto, assim, para qualquer pessoa que quiser desenvolver dentro dele. E a lógica dele é basicamente você criar uma forma de custódia em comunidade. Então, assim, uma das realizações que a gente tem dentro do Bitcoin é fazer a custódia você mesmo é o melhor, né? É o que você deveria fazer.
Mas hoje em dia é muito caro e exige muito tecnicamente das pessoas ainda, né. E aí tem um fator também cultural que as pessoas não acreditam nelas mesmas para fazer esse tipo de coisa. Não estou falando do bitcoiner maximalista padrão, não é dessa pessoa que eu estou falando, eu estou falando da mãe dele. Ou talvez, né, isso é importante para as pessoas entenderem isso, assim. Ou talvez de você fazer o exercício de 5 anos, 10 anos atrás, 5 anos atrás, quando você começou no Bitcoin. O tanto que foi difícil para Uhum. você chegar até aí. Ó, Renata, deixa eu fazer um adendo. Eu sou maximalista, mas aqui a gente é totalmente pragmático, assim, eu sempre converso com todo mundo falando, usando o exemplo que eu tenho uma irmã que é professora de artes plásticas num colégio Waldorf, que é um colégio alternativo. E a adoção do Bitcoin só vai acontecer quando pessoas como ela tiverem acesso. Sim. Tipo, se eu não fosse da família dela, ela estaria excluída porque não teria alguém para fazer a custódia. Então, assim, Uhum. não faz sentido falar em adoção achando que todo mundo vai virar um cypherpunk com um avatar no Twitter, vai manjar de anonimidade. Isso não é adoção. A adoção não vai ser homogênea, a adoção vai ser Uhum. totalmente heterogênea e a gente precisa estar pronto para receber mais pessoas. Então, assim, já deixo esse disclaimer feito para você entender onde você está falando. A gente é Ok, maximalista, mas ótimo. a gente é pragmático também, a gente não é Aham. só utópico. Não, mas eu sempre faço essa clarificação, assim, porque não é que a gente quer interromper o acesso ao é todo o contrário, eu acho que são os processos que as pessoas vão passando, assim, até chegar no gold standard, né, de custódia. Mas não quer dizer que todo mundo vai chegar lá, né. E se é bem prático mesmo, se as pessoas puderem utilizar o benefício do Bitcoin, para mim já está maravilhoso, que ele já está saindo desse sistema que é bem parasitário, por assim dizer, assim. Então você tem esse custodial, o sistema custodial, e você tem o do terceiro, né, que é uma exchange, que é centralizado, que você não tem muita ideia, a pessoa não tem a menor ideia quem que você é, assim, né, dentro do negócio. Eles têm pelo entrada de dados seus, mas não tem uma conexão entre os dois. Então, se amanhã, sei lá, uma exchange grande congela os fundos, ela não vai falar: "Ah, eu estou congelando os fundos do Caio". Está congelando os fundos de todo mundo no Brasil, não tem essa personalização, assim. E aí a ideia era do FedMint como protocolo é criar esse sistema que é no meio do caminho. Então, assim, você se reúne como comunidade para poder criar, uma wallet, uma carteira da comunidade. Como que isso funciona? Você tem lá o mínimo de 4 pessoas, mas pode ser mais. E essas pessoas, eu falo que parece o Capitão Planeta, entregando a idade de novo aí. Um é o fogo, outro é a água, coração. Cada um tem uma chave da comunidade, dessa carteira da comunidade, e aí quando eles se juntam, eles criam essa wallet, é uma carteira, uma hot wallet, eu falo carteira quente, gente, vocês vão ter que me ajudando aí. Não se preocupe, eu acho que assim, todos os termos. Posso ir? Ok, Pode ir, é isso, é que nem mercado financeiro ok. tradicional, assim, o pessoal, a gente fala Lightning, não fala rede trovão, faz Então parte. tá A gente bom. fala Proof of Work, faz parte. Só tem o Z no finalzinho, né, do YouTube, do Facebook. Enfim, você cria essa carteira, essa hot wallet da comunidade, e é uma hot wallet multisig. O multisig, para quem não sabe, é a mesma coisa, mas lembra daquele filminho lá do banco, do cara indo no cofre lá do banco com alguém, com o gerente, e eles abrem lá a carteirinha assim, abrem o cofre com 2 chaves juntos, né. Então o gerente não pode abrir a chave sozinho. E e o o cliente também não pode abrir o cofre sozinho, eles têm que abrir junto, né. Então a lógica do multisig, de uma carteira multisig, é que você tem que ter mais gente abrindo o acesso a essa carteira. Só que a grande diferença é que numa multisig regular, o que acontece é, cada vez que você faz uma transação, você tem que pedir autorização para isso acontecer.
No caso, dessa wallet comunitária, ela é feita basicamente para ela ser criada e para coisas que você necessita mudar dentro da wallet. Fora isso, as pessoas que se somam a essa wallet, elas têm a experiência de uma conta de banco, basicamente, entendeu? Você deposita os seus fundos, você retira os seus fundos. A grande diferença nisso é que é totalmente anônimo nesse sentido, assim. Você não, as pessoas que estão que têm a chave dessa wallet, elas não sabem quanto cada pessoa dentro da wallet tem, as movimentações que elas fizeram, não, é totalmente blindado nesse sentido, porque é baseado no eCash, que é uma espécie de token, por assim dizer, mas basicamente ele controla o balanço em Bitcoin da pessoa dentro dessa carteira. Um dos benefícios disso é que, basicamente, se você faz parte dessa wallet comunitária, quando você manda dinheiro para fora dessa wallet comunitária, é uma wallet comunitária mandando dinheiro. Você não sabe quem dentro dessa wallet comunitária mandou o dinheiro. Então, traz um nível de privacidade muito grande também para as pessoas, nesse sentido. Então, essa é a parte do FedMint, que começa com uma wallet, mas pode ser dados também. E aí a gente pode avançar para outras coisas. Não, antes de avançar, vamos... qual é o nome? Fatiar o Jack Stripador do FedMint. Assim, eu tenho muitas dúvidas sobre o FedMint. Tem um monte de coisa aí no meio, Tem muita, assim, ó. Começava então pelo básico, assim. Por que ele surgiu, assim? Geralmente o empreendedor, quando propõe uma coisa nova, ele pensa que ele está tentando solucionar alguma dor, né? Então, qual é a dor que o FedMint surgiu para adereçar? Então, tem vários pontos aí que ele quer, né? Um é esse que eu expliquei, de fazer o Bitcoin mais escalável pela custódia dele, assim, né? Então, dá uma custódia mais segura para as pessoas, porque aí, se você faz em comunidade, você sabe a pessoa que está lá, você conhece a pessoa que está segurando a chave, ou não, mas você administra os tipos de níveis de confiança que você vai ter naquela wallet. Então, só para dar um exemplo, eu posso ter uma wallet da minha família, que eu, meu irmão, minha mãe e meu pai guardamos a chave, ou um primo, guardamos a chave. E aí a gente só convida o resto da família para se juntar a essa wallet. Então, a experiência para o resto da família, como eu disse, é só escanear um QR Code e colocar um nome de usuário. Basicamente é isso. A gente consegue controlar. Então, isso faz com que a escalabilidade, o processo de custódia seja muito mais simples para uma pessoa que não tem a menor ideia como isso funciona, mas mais seguro, né? Porque eu estou mais próximo da minha tia do que um CEO de uma companhia, por exemplo. Não, perfeito. No fundo, a gente fala muito de não confiar e verificar, mas a revolução é não precisar confiar, mas você pode escolher em quem confiar. E é isso, né? Querendo ou não, o exemplo da minha irmã, ela pode escolher confiar em mim. É diferente do que ela ser obrigada a confiar no Itaú ou no Nubank. São relações Exatamente. totalmente diferentes, né? E a gente fala que isso é um avanço, na verdade, desse você não precisa confiar, mas verificar. Mas eu acho que é uma complementação disso que as exchanges acabaram ensinando para a gente, de uma forma positiva ou negativa, né? Essas casas de câmbio acabaram, ou carteiras, ou estafadores acabaram ensinando para a gente que, assim, você tem que verificar em que você está confiando, você tem que confiar também, checar a pessoa que você está confiando também, assim, né? Mas isso pode ser o que a gente foi descobrindo à medida que a gente foi testando a app, o sistema, é que os níveis de confiança podem variar, e aí a quantidade de dinheiro que você deixa naquela carteira também vai variando. Então, assim, você pode ter a sua carteira privada com a sua família, com um grupo fechado. Você pode ter uma carteira que você talvez não conheça as pessoas que guardam as chaves, que a gente chama de guardiões. Mas você conhece a pessoa que está por trás daquele projeto. Então, por exemplo, um time de futebol, do sábado à tarde, talvez você não saiba quem que é que está controlando a chave daquilo,
mas você confia no pessoal que está ali, entendeu? No seu amigo. Então, talvez você não vai colocar sua poupança ali, mas você talvez queira colocar um pouquinho mais de dinheiro ali para circular o dinheiro, né? E aí chega no nível, que é o que a gente foi surpreendido, que são as federações, são essas comunidades que têm essas carteiras que são públicas. Então, gente anônima resolveu se juntar e disponibilizar para as pessoas usarem. Nesse caso, e aí a minha decisão, eu não colocaria talvez um grande dinheiro aí, mas usaria para circular o dinheiro, né? Porque ali não tem Uhum. problema deixar aquele dinheiro menor. Então você vai ter níveis assim de escalagem assim de expansão desse acesso. E isso seria por um lado aí de acessibilidade, né? Fazer o Bitcoin mais fácil para as pessoas. E aí, por outro lado, o que a gente está percebendo que movimentos na cadeia principal do Bitcoin, tá? Na blockchain, o valor desses movimentos está ficando cada vez mais alto. E aí, com isso, as pessoas não podem usar para valores menores, né? Por outro lado, também, a gente já viu que tem uma certa limitação da Lightning Network, em Uhum. termos de gateways disponíveis para as pessoas utilizarem, para as pessoas poderem, né, entrar e movimentar esses valores. Apesar dela já resolver um problema que é velocidade e valores menores, né? A ideia desse sistema do FedMint é que você adiciona mais uma possibilidade, porque dentro das federações ou dessas comunidades, o dinheiro que você movimenta é em cash. Então você Uhum. não esgota a Lightning Network e você não esgota on-chain. Ele fica ali movimentando, eu mando para você, você manda para mim, eu mando para minha mãe. O balanço vai se mudando dentro da wallet, mas não muda fora. E aí só quando você joga o dinheiro para fora é que aí você usa a Lightning Network para poder te ajudar com essa movimentação. Então Ah, basicamente você usa Lightning também? Não, eu achei que era usa, com PEG direto na camada base do Bitcoin. Você usa pode então? ser os dois. Na Entendi. verdade, usa até mais o Lightning do que on-chain, assim. Ah, a Então, Lightning basicamente, consolida as transações, então. exatamente, é. A Lightning, na verdade, assim, e aí é uma visão que algumas pessoas compartilham também, que é a Lightning vai se tornar uma espécie de tradutor Uhum. de diferentes redes, assim, né? Isso já está meio que se estabelecendo um pouco agora com o Tor e tudo mais, com o projeto Tor, mas essa lógica de que a Lightning pode ser ela traduz o eCash Uhum. de volta para a rede do Bitcoin também. Perfeito. Vamos falar assim, eu tenho dois irmãos. Nós três temos patrimônios diferentes. Uhum, Quando eu penso que a gente vai criar uma federação familiar, eu vou imaginar que, provavelmente via código, vocês conseguem determinar que não é como se fosse uma grande bacia que todo o capital fosse misturado, mas dá para ter o controle de, sei lá, por exemplo, Caio pôs X, Gil colocou 3x, Maria colocou X uhum, também, então o uhum. máximo que o Caio vai usar é X. É assim que É o funciona? dele, exatamente, exatamente. É exatamente assim, como dentro da federação. É exatamente como um banco mesmo, né? No banco você tem sua conta Uhum. ali. A única diferença é que o banco faz coisas indiretas com o seu dinheiro que você não sabe, né? No fundo, não sei se você conhece aquela frase, texto, post do Ralph Finney, sei lá, acho que essa é de 2010 ou não, mas que ele vê o Bitcoin escalando com bancos de Bitcoin. No fundo, eu vejo Exatamente. assim também hoje em dia, né? São bancos Lightning que vão consolidar transações e vão fazer coisas, e as pessoas vão interagir muito mais com esses bancos do que propriamente Uhum, rodando o seu próprio nó Lightning, abrindo seus próprios uhum, canais Lightning, e camada base, assim, sendo bem sincero, vai ser uma coisa de tempos remotos, assim, o pessoal daqui a uhum. 10, 20 anos, muito improvável que eles usem a camada base, né? É. Não, assim, é uma evolução. É engraçado que você mencionou isso, porque realmente, tipo assim, a gente estava voltando, deve ter uns 2 meses, voltando atrás né, das menções e tudo mais dele, e faz todo sentido. Até o Satoshi Nakamoto falava disso um pouco também, assim, né, dessa importância
de como a gente vai fazer para isso, para o Bitcoin ficar escalável, assim, né? Essa ideia do peer-to-peer, essa ideia de, né, de fazer com que, da necessidade de diferentes camadas dentro do Bitcoin, assim. Então faz total sentido, assim, né? E eu estou muito feliz que isso está acontecendo agora, antes que o Bitcoin realmente se expanda, assim, né? Quando você Uhum. teve o Ordinals, você teve a primeira prova de que a gente ainda não está preparado para ser um Visa, entendeu? Porque o valor foi para cima, né? Tipo assim, a coisa ficou louca. Uhum. O Bitcoin, a rede do Bitcoin ficou louca, basicamente. É. Provando para você que eu sou um maximalista não tão ortodoxo, eu também sou totalmente bullish com ordinals, inscriptions, tudo. E assim, não é porque eu uso, porque eu não uso nada disso, mas eu quero que a rede seja usada, forçada, estressada, porque é com dor que Exatamente. surgem soluções de segunda camada. Porque assim, Uhum, se a gente acredita que o Bitcoin vai ter adoção, a camada base vai ficar sobrecarregada. Isso é uhum, fato. Então, se a gente não desenvolver as soluções para quando esse momento acontecer, nesse momento vai ser bem estressante, vai ser bem traumático para todo o uhum. ecossistema. Então, o fato de ter uns balões de ensaios, tipo o lançamento das runas, por exemplo, que geram esse estresse, é muito bom. É que nem aqueles testes de colisão que o pessoal de, sei lá, da BMW faz no carro antes de soltar ele arrancada. Exatamente. É túnel de É. vento, assim, é importante testar, né? Não, e é isso, né, porque só para trazer uma coisa prática, assim, como a gente trabalha com pessoas no dia a dia, né, pessoas que não são bitcoiners, pessoas que estão lá tentando usar uma alternativa, a primeira coisa que eles falaram para a gente: "Nossa senhora, o que que eu posso fazer com esse, como é que eu vou fazer para, qual alternativas eu tenho para esse valor de tarifa tão grande do Bitcoin? Socorro, me ajudem aqui", entendeu? Então, assim, imagina isso, você custa aí, eu tomei mais ou menos um ano entre minha mãe achar que eu ia para cadeia, porque eu trabalhava com Bitcoin, até ela tentar falar comigo: "Olha, eu quero comprar Bitcoin". Imagina depois de toda esse essa educação, ela falar comigo: "Nossa senhora, mas isso aqui é muito mais do que a tarifa do Banco Itaú, Renato. Que é isso? Vocês estão tomando meu dinheiro?", né. Então, assim, que bom que é agora, que a gente ainda pode criar soluções para isso, assim. Perfeito. E você falou um termo que, assim, eu parcialmente entendo o que quer dizer, então eu imagino que muita gente que está assistindo a gente não entende o que quer dizer, que é o tal do eCash. O que Uhum, que é um eCash? E o que que esse eCash, como ele funciona dentro do contexto FedMint? uhum. So, basicamente, o eCash, ele é, vou tentar explicar ele de diferentes formas, mas ele foi criado há muito tempo atrás, na década de 90, basicamente, até antes do cartão de crédito. Ou seja, ele poderia ter se tornado o nosso sistema. Ele foi criado, para poder trazer um nível de privacidade dentro das transações bancárias que as pessoas faziam. É, e aí na época até a Microsoft queria comprar o sistema deles, e aí o Schaumann, que foi o David Schaumann, que foi o inventor, foi muito ambicioso e aí não conseguiu fechar o deal. E aí as pessoas começaram, a avenida começou a ir aí pelo lado do cartão de crédito. Mas ele é basicamente, lembra lá do carbono, do papel carbono que a gente tinha? Não sei, eu sei que eu estou trazendo coisas muito vintage, assim, muito, muito antigas, do stencil, mas Ó, a eu tenho ideia. 35 anos, eu não sou tão jovem assim também não, eu lembro de tudo isso. O pessoal mais novo, de 20 e pouco, que tá seguindo a gente, eu boto fé que eles não lembram, mas eu lembro de tudo isso. Só um Mas adendo, aproveitando esse negócio de idade, assim, você sabe que essas coisas de sinal de mão, assim, a nossa geração faz assim, né? O pessoal mais jovem Exatamente. faz assim. Bom Desculpa, saber, continua. bom saber. Mas então, basicamente, a ideia é que eu pudesse, falar com você assim: "Olha, a gente entra no sistema, eu falo: "Olha, tem tanto de dinheiro disponível aí dentro desse sistema", e aí a troca entre as pessoas,
é feita de uma forma secreta, por assim dizer. Então, assim, a pessoa que valida a transação, ela não vê quem mandou a solicitação e ela não vê como para quem aquela solicitação está chegando e nem a quantidade de dinheiro. Todas essas assinaturas e mudanças de envio, elas são feitas como se tivesse um envelope em branco, um carbono e um papelzinho onde você assina validando que você enviou tal determinada quantidade de dinheiro para aquela pessoa. Então, a lógica disso é, o banco não precisa saber que quem está fazendo qual movimentação aqui, né? Ele precisa saber que um dinheiro foi para um lugar, né? E ele foi para um determinado dinheiro que existe, foi para uma outra pessoa em outro lugar. E essa pessoa agora segura esse dinheiro com ela, entendeu? Então, a lógica por trás do eCash é essa, assim. Só que aí a lógica é fazer isso de uma forma digital. Então, como que você faz que essa validação seja feita de uma forma digital? Então, inicialmente, o grande buraco disso era que você não tinha uma moeda digital para poder trabalhar nesse sentido. Então, a partir do momento que você tem o Bitcoin com o eCash, as coisas meio que se completam. Então, basicamente, dando um exemplo bem primitivo, assim, eu depositei nessa carteira um valor em Bitcoin, 100 reais em Bitcoin. Então, o sistema, isso tudo automatizado, mas era como se o sistema o sistema vai lá, converte isso em tokens, como se fosse você entrar num parque de diversão e te dar os tickets para você brincar nos parquinhos, nos brinquedos. E aí, basicamente, cada vez que eu faço uma transação, ele me dá um token, ou ele toma um token e dá para outra pessoa. Então, o que acontece é que aquilo lá vai sendo assinado em forma de balanço dentro da federação, de forma que nem o sistema que está assinando, né, só as pessoas que estão transacionando vão ver esse dinheiro, esse fluxo de dinheiro entrar. Não sei se eu consegui Não, não. explicar, eu compliquei. Não, não, tá melhor do que eu conseguiria explicar, então tá ótimo. E quem propôs o FedMints, assim, como é feito o desenvolvimento dele? Ele é open source, assim, imagina que, assim, eu publiquei no Twitter que eu ia gravar com você e perguntei pro pessoal se eles não tinham perguntas, assim, a grande maioria das pessoas falou, puta, eu meio que nem sei o que eu preciso saber para perguntar. Então, contextualiza do básico, assim, porque você falou que é um protocolo, e aí tem a aplicação do protocolo que é o FED, que a gente vai entrar daqui a pouco, mas então como funciona esse protocolo? Quem Então, o propôs? Como é o protocolo é open desenvolvimento? source. Quem criou foi o Eric Sirion, o El Sirion, na internet, aí no X. E ele desenvolveu essa lógica do FedMint, que é justamente juntar o eCash, o Bitcoin, Lightning e esse sistema de federações, assim. E aí ele abriu o código para quem quisesse colaborar. Então, hoje em dia, você tem um grupo vai cada vez aumentando, tem cada vez aumentado, assim, de desenvolvedores que querem colaborar com esse protocolo, basicamente, para poder avançar, né, a possibilidade das pessoas conectarem seus apps, suas atividades com esse protocolo, assim. Então, ele está disponível, eles têm um Telegram, eles não têm uma relação direta com a Fed, isso é muito importante dizer, porque as pessoas meio que misturam tudo, assim, acham. A gente tem uma coincidência, obviamente, que é o Eric, que é o inventor, ele também é um dos co-founders do Fed, por uma razão também óbvia, porque a gente precisava de alguém que conhecesse bem o protocolo para poder desenvolver o app. Mas, assim, o protocolo é aberto, o protocolo está disponível para qualquer pessoa que... Inclusive, assim, você tem uma exchange, você tem uma wallet, você tem um app, e você quer adicionar, né, o eCash como forma de pagamento, você pode utilizar o FedMint como sistema para fazer isso, assim. Então, não tem nada a ver que você precisa da assinatura da Fed para poder fazer isso, assim. A Fed é mais um aplicativo, foi um dos primeiros,
que resolveram desenvolver sobre o FedMint. Mas, por exemplo, a gente, até pouco tempo atrás, antes deles anunciarem que eles vão fechar, a Mutiny, que é uma wallet, também aceitava eCash através do protocolo do FedMint. Então, ele está super aberto para desenvolvedores. E aí é um bom gancho para fazer a diferença aqui, assim. Então, você tem o FedMint, que é o protocolo aberto para qualquer pessoa desenvolver, e você tem a Fed, que é uma empresa que surgiu, a gente já está quase há 2 anos atrás, e que resolveu desenvolver. Inicialmente, a gente começou só como, vamos desenvolver um app para facilitar essa utilização desse sistema do FedMint, basicamente. Então, a ideia inicial da Fed era ser só um app community, um banco comunitário através do app. E aí, com o tempo, a gente foi, com o feedback das pessoas, a coisa foi crescendo, assim. Então, uma das coisas interessantes que aconteceram era que o que é o Bitcoin, o que é o eCash, é dado dentro do seu celular ou da rede, né? Então, a gente descobriu que esse dado pode ser qualquer coisa. Então, ele poderia ser não somente Bitcoin, mas poderia ser, por exemplo, chat. Então, texto, né? Então, a gente desenvolveu, falou, então beleza, vamos adicionar chat para isso, porque pode ser funcional para as pessoas poderem falar e também mandarem seus dinheiros. E aí, assim, hoje em dia o chat da Fed é global, mas a ideia é que ele também siga a lógica do FedMint, seja descentralizado. Então, você vai poder guardar o seu próprio chat e sua própria informação ali. Então, assim, o FedMint ele tem uma possibilidade de utilização gigante que não seja só associada à parte financeira, mas ele também pode ser desenvolvido com essa lógica de consenso para dados, por exemplo, no futuro, entendeu? Então, ao invés de deixar com a Google os seus documentos, talvez você queira deixar com a sua comunidade, por exemplo, nesse sistema da mesma lógica da wallet. Mas a Fed, então, foi desenvolvendo, e aí as pessoas começaram a falar, mas seria legal ter uma funcionalidade extra aqui e outra lá. E aí o que aconteceu com o tempo é que a gente acabou se transformando em uma super app, assim, que é o que a gente fala, que é um super aplicativo. Para algumas regiões do mundo isso é super comum, assim, as pessoas já usam esse conceito, mas a lógica é, tipo, colocar tudo que você precisa num lugar só, para facilitar mesmo a vida das pessoas. Eu falo que, assim, qualquer pessoa que é um Bitcoiner hoje em dia, ele tem lá seu folderzinho no celular, escrito Bitcoin, e todos os apps que ele tem de Bitcoin estão ali, né? É um pouco essa lógica, mas aí se você pega aquilo e ainda coloca o seu WhatsApp e ainda coloca a sua carteira ali dentro, assim. Então, você tem todo o ecossistema que você precisa, e aí a coisa bacana disso é que você tem o ecossistema como individual, né, mas também como comunidade. Então, o app ele é super flexível, assim, você pode falar, eu quero ter uma comunidade da BIPA. Então, você vai colocar ali disponível todos os aplicativos que fazem sentido para a comunidade da BIPA. Você pode criar uns grupos da BIPA para poder fazer um chat. E no caso, também ter a wallet dessa comunidade junto, assim. Então, acabou virando esse conceito de super app comunitário, assim, que serve para diferentes pessoas, basicamente, para diferentes situações. Perfeito. Então, você acha que um bom resumo é eu falar que existe o FedMint, que é um protocolo aberto, e que a Fed é uma empresa que está desenvolvendo uma das possíveis soluções de implementação em cima do FedMint, certo? Exatamente. Assim como você tem milhares de wallets, milhares de exchanges sobre a rede do Bitcoin ou sobre a rede do Lightning, que são protocolos também, essa é a mesma lógica do FedMint, né? E eu espero que o ecossistema, na verdade, cresça ainda mais, assim, porque quanto mais gente experimentando, de novo, é o que a gente falou, mais melhoramento você vai ter dentro do protocolo também. Para realizar pagamentos via Pix com Bitcoin ou USDT,
você deve clicar no ícone central no menu inferior, clicar em Reais, digitar o valor que você deseja transferir e clicar em Enviar. Agora, digite ou colhe a chave Pix do destinatário, selecione a conta e digite o seu BIPA-PIN. Por fim, escolha o método de pagamento clicando em Reais. Agora você pode escolher entre usar Bitcoin, USDT ou Reais. E para finalizar, arraste o botão branco para confirmar a transação. Perfeito. E como uma empresa, então imagino que assim, sei lá, o protocolo é aberto, descentralizado, tem todo um rito para ter adaptações, evoluções, etc. Como uma empresa, para a Fed é diferente. Para a Fed deve ter um CEO, tem um roadmap, tem metas, tem crescimento via captação de recursos, venture capital. Então conta um pouco desse bastidor da Fed, assim, sabe? Quem é o CEO? Vocês, qual é o roadmap? O que vocês estão construindo agora? O que vocês puderem contar disso, óbvio, né? Conta um pouco da Fed como empresa, assim, pra gente. Então, a Fed, o CEO da Fed é o Obi-Mansur, e aí co-founders a gente tem o Justin Moon e o Eric Sirian, que são pessoas assim super conceituadas, bitcoiners há muito tempo aí no ecossistema. O core do time até agora, eu não falo que vai ser sempre, mas até agora é feito de bitcoiners, o que faz muita diferença na parte de desenvolvimento, assim. Todos os desenvolvedores, programadores, todos eles são bitcoiners, bem conhecidos no ecossistema também, assim, na comunidade Bitcoin de desenvolvedores. E só para destacar isso, assim, faz diferença porque as pessoas tem uma missão, né? Tipo assim, a gente não tem essa e a missão não é fazer muito dinheiro. A missão é a gente quer expandir o Bitcoin. A gente sabe que é uma ferramenta importante e ao mesmo tempo o dinheiro que a gente consegue trazer em algum momento em termos de receita, assim, é para poder ajudar mais gente ainda, sabe? Assim, escalar para poder ajudar mais gente, assim. Então, essa é a motivação da empresa mesmo, assim. E aí, então, assim, a gente é um grupo pequeno, começou pequena, a gente já está agora com 27 pessoas dentro da empresa. A lógica da Fed de produto é um pouco diferente também, assim, do comum dentro do nosso ecossistema. Geralmente, quando você desenvolve uma carteira ou uma exchange, você basicamente lança na comunidade e fala, testa aí, gente. Né? E aí vem aquelas coisas meio mal ajambradas, aqueles ajustes que você faz. No nosso caso, o que a Fed decidiu fazer desde o ano passado, a primeira coisa que a gente fez, vamos testar o app com comunidades que são muito extremas. Então, a gente já vem testando o app com comunidades, por exemplo, que tem pouca internet, pouco conhecimento de Bitcoin, ou que tem acesso a telefones smartphones são bem primitivos, ou necessitam muita segurança ou privacidade, que é uma questão de vida ou morte assim, para essas pessoas, e também expor o app para um volume muito alto de pessoas usando ao mesmo tempo. Então, essa foi meio que a tarefa nossa, e aí meu time, que é na parte de comunidade, que é focado em growth, a gente pegou algumas comunidades piloto e começou a fazer esses testes. E aí, assim, é animal você poder ver como o app vai progredindo nesse sentido. Assim. Então, eu lembro, num dos primeiros pilotos, eu fui para a África do Sul, no Bitcoin Ikazi, e as crianças do projeto, eles tinham, assim, um telefone que custava $20, um smartphone que custava $20. E o app, teve um momento lá que a gente tinha uma das formas de recuperar seu acesso à carteira,
era através das seed phrases, né, das 12 palavrinhas-chave, e de repente eu vi que não tinha uma palavrinha-chave, eram só 11. Eu falei: que tá acontecendo aqui? A criança vai perder o dinheiro dela aqui, né, E aí, assim, obviamente era uma questão de UX, porque basicamente o app estava sendo desenvolvido para um iPhone, para um Android, né, mas assim, mais avançado. Não era para um celular com uma telinha desse tamanho. Então aí o meu exercício foi no dia seguinte, pedir para eles me levarem numa loja que vendia esses celulares e comprei lá uns 20, eu na época eu morava nos Estados Unidos, cheguei lá com 20 celulares, parecendo uma traficante de, de drogas, né, com aquele tanto de celular primitivo, assim. Mandei para os nossos programadores, falei, ele tem que funcionar aqui. Então, assim, é nesse nível que a gente começou a trabalhar, assim. Então e aí a gente tem diferentes histórias relacionadas com isso. E aí, assim, no ano passado também o que a gente começou a fazer para expor o app ao uso simultâneo foi fazer alguns eventos que você tinha um número muito grande de pessoas usando o app ao mesmo tempo, assim. Então a gente começou na Europa, em Praga, depois a gente fez na África, a gente fez na América Latina. Então, assim, na Índia, na Ásia. Então a gente pôde expor o app o máximo que a gente pudesse, assim, enquanto ele estava no esquema meio alfa, assim. E aí, depois a gente fez um polimento de tudo isso, criou uma versão no início do ano que era o Bravo, a versão Bravo, que era a versão beta, basicamente. E aí a gente deu para a comunidade para poder brincar com o app, assim. Mas já era um app muito, muito mais avançado e geralmente as comunidades que têm acesso ao app como piloto, elas sempre têm o app muito mais avançado do que o que a gente apresentava para as pessoas, assim. E aí agora, finalmente, há 2 semanas atrás, a gente lançou mesmo a versão para as pessoas utilizarem, que era a versão que os nossos pilotos já estavam usando há um tempo atrás. E aí agora o jogo está valendo, assim, né. Obviamente a gente tá no começo, eu falo, é como você ter um filho, assim, né, no começo a criança faz xixi na sua cara, a funcionalidade do app não é perfeita, e aí é uma das coisas muito bacanas, assim, da nossa comunidade bitcoiner, assim, que as pessoas mandam, falam: "Ah, não tem a minha língua aqui, não tem a minha moeda", ou não tem, não sei, deu pau aqui nessa parte. Então essas pessoas são bem colaborativas, assim. Mas agora a coisa foi para o mundo, assim, e a gente está aperfeiçoando. Como roadmap, uma das coisas que a gente está tentando solucionar aí é a situação quando você tem comunidades que não querem ser custodiais, né, mas querem ainda ter um espaço dentro do app. Talvez vai ser assim, o próximo lançamento que a gente tem aí no roadmap. E algumas outras features, assim, algumas outras ferramentas que a gente está já implementando e que essas comunidades já estão testando. Então, uma delas, por exemplo, é o que a gente chama de stable balance, que é a habilidade de você congelar o seu Bitcoin, assim. A ideia é que você possa fazer um swap e não expor a moeda, né, o seu dinheiro tanto à volatilidade do Bitcoin. Tem algumas iniciativas como essa já em algumas outras companhias, como por exemplo a Blink, mas o que o Fed quer fazer é que a ideia é que você possa, ao invés de ser o backing disso, né, ser feito com uma exchange, no caso da Blink, é ser feito dentro da própria comunidade. Então você ter alguém da comunidade que quer fazer um short no Bitcoin, e alguém que vai prover a liquidez dessa ferramenta para alguém que quer só congelar o valor daquele Bitcoin, assim. Então é descentralizar também. Obviamente a gente está testando isso ainda com algumas comunidades, mas essa é uma das ferramentas também que estão no roadmap aí. Perfeito. Você comentou que tem várias comunidades e você citou o exemplo da África do Sul, que é o Bitcoin eCase, se eu não me engano. Uhum. Quais outras comunidades vocês trabalharam como piloto, assim? Porque aqui no Brasil a gente ouve falar muito de quais? A gente ouve muito falar de Elzonte,
que é a primeira, né, Bitcoin Beach. Uhum. A gente ouve muito falar de Rolante, que é aqui no Rio Grande do Sul. A gente ouve muito falar de Jericoacoara. E aí, fora isso, eventualmente chega uma informação ou outra Bitcoin eCase. Eu sei que tem na Suíça, acho que em Lugano. Fora isso, não chega quase nada de notícia, assim, a não ser que você corra atrás para procurar, assim. Então, quais outras comunidades vocês estão trabalhando com? Onde elas são? Como, sei lá, sabe, tem Lugano e tem África do Sul e tem El Salvador. São lugares diferentes no mundo, assim. Como são os outros lugares que vocês trabalham? Essas são comunidades que elas foram criadas para criar para que o Bitcoin seja uma economia circular dentro da comunidade, né? Então, nesse tipo de comunidade, a gente trabalha com o Bitcoin Lake, o Lago Bitcoin, na Guatemala. Foram um dos primeiros também a testar o app. Tem em Suriname, Nova Stars. A gente tem na Ásia, a gente tem Indonésia, a Bitcoin Indonésia, que agora eles estão querendo fazer uma coisa muito legal, que é um sistema de criar tipo uma circularização entre os negócios locais, como uma forma de enfrentar a regulamentação local. Tem a Malásia, Bitcoin da Malásia. Será que eu estou esquecendo alguém? Provavelmente estou esquecendo alguém aqui. Mas a que eu mais gosto, os casos de uso que eu gosto mais, são as que não são economias circulares. Que aí foi uma grande surpresa assim, para a gente, porque elas basicamente eram ONGs que se aproximaram da gente e falaram: a gente é uma ONG internacional e a gente tem muitas dificuldades de fazer o dinheiro entrar nos países, assim, por diferentes situações. Então, tem uma ONG que se chama Refunite, que ela é especializada em ajudar refugiados de diferentes partes da África para receber assistência e conectar com as famílias deles. E eles estão desenvolvendo, eles já usavam Bitcoin antes, mas era um sistema assim, super difícil para eles, porque eles usavam, sei lá, por exemplo, dava uma inundação num país. E aí numa cidade, assim, e aí numa comunidade, e aí eles tinham que mandar o dinheiro para lá. Só que aí esses Western Union, né, os bancos locais, eles estavam fechados porque sofreram também problema da inundação. E eles tinham o dinheiro, mas não conseguiam fazer o dinheiro chegar lá. Então eles começaram a usar o Bitcoin como forma de assistir essas comunidades com mais velocidade. E aí dentro o app virou tipo uma forma que eles pudessem fazer isso de uma forma mais eficiente. Então eles têm um projeto dentro de Uganda que eles assistem comunidades de diferentes partes do mundo de refugiados, e eles apresentam para eles mensalmente um número de projetos que eles gostariam de desenvolver com um determinado valor. E aí a comunidade vota os projetos que eles querem implementar, e aí, com isso, a instituição manda o dinheiro para esses líderes e eles trocam dentro do app por dinheiro físico, shitcoin, o dinheiro local. E aí eles conseguem implementar o projeto e, da mesma forma, no caminho de volta, eles fazem um reporte dentro do app sobre esses projetos, a implementação desses projetos para poder fazer a segunda volta de implementação. E um outro caso que eu acho muito legal, assim, que é o de Togo, que é uma ONG que quer provar que Bitcoin é a melhor solução para assistência de pessoas que não têm acesso a finanças, assim. Então, a história do Togo, basicamente, as pessoas grande parte da população que mora nas vilas, eles não têm acesso nem a fazer uma certidão de nascimento. Então, eles não têm nenhuma identificação e não tem como pedir empréstimo para os bancos para poder plantar, né? Comprar fertilizantes e sementes. E aí a ideia dessa ONG é fazer todo o sistema através do Bitcoin usando a Fed, assim. Então a ONG ela fala com as cooperativas dessas comunidades, faz um empréstimo para essas cooperativas.
as cooperativas vão para os produtores e perguntam quem quer o quê. Então, eles fazem um pedido conjunto para os provedores de fertilizantes, fazem a negociação e pagam também esses provedores em Bitcoin. E aí, esses provedores, eles dão dinheiro, trocam dinheiro com um broker de confiança dentro do app. Então, assim, todo o sistema gerado, todo o sistema de distribuição é feito dentro da Fed. E aí a coisa bacana disso é que, por exemplo, pelo fato de cortar o cara do meio, né, no caso do banco, eles conseguem colocar uma taxa menor, oferecer uma taxa menor para esses produtores. 2, os produtores não precisam colocar nenhuma informação pessoal deles para se juntarem ao app. Eles basicamente é um usuário. E 3, porque eles estão fazendo um empréstimo como comunidade, o peso social é muito maior de fazer o dinheiro voltar, porque senão eles não vão ter um empréstimo de novo. Então, a gente já tem trabalhado com eles já tem um ano e meio, e aí é muito interessante porque você vê que nas voltas, no pagamento de volta aí dos empréstimos, eles têm a última vez agora teve um nível de 90% de retorno, o que para pessoas de baixa renda é muito significativo, assim. Então eu gosto mais desses modelos, assim, né, que trazem coisas que podem ser adotadas por pessoas que não estão com o impulso de trazer o Bitcoin como economia circular, mas indiretamente acaba sendo utilizado, né, pelas pessoas. E se você pensar nesse nível global, assim, nível de escalagem do Bitcoin, assim, aí a coisa fica gigante, né, porque só uma dessas ONGs, ela simboliza como milhões de pessoas, né? Toda uma comunidade que eles já assistem naturalmente. Então, a gente... eu gosto muito desses exemplos porque mostram que é possível pessoas de qualquer lugar do mundo utilizar o Bitcoin de uma forma prática, se o Bitcoin é útil para eles também, né? Perfeito. Você, no fundo, meio que já respondeu o que eu vou perguntar agora, mas eu vou perguntar mesmo assim para ter a resposta focada nisso e não só tangencial, que é o seguinte. O Bitcoin é muito reconhecido como uma forma de poupança, reserva de valor, então muitas pessoas meio que falam que o Bitcoin não necessariamente vai ajudar os mais pobres. Ele também não vai ajudar necessariamente os mais ricos, porque os mais ricos, no fundo, eles já têm acesso a terras, a obra de arte, a outros recursos escassos, e eles conseguem preservar o seu capital e fugir da inflação. E que, portanto, o Bitcoin seria um ativo, um desenvolvimento, uma revolução focada na classe média. Mas isso é muito diferente do que muitas das coisas que você relatou. Então, assim, quando alguém fala para você isso, que o Bitcoin não consegue ajudar os mais pobres, como você responde? Eu respondo com exemplos. Eu acho que um dos exemplos maiores que existem é a Venezuela. Quando eu comecei 5 anos atrás, fazia estudos, né, cruzando dados assim das pessoas que utilizavam a Paxful. E aí, uma das coisas interessantes que eu via é que, assim, aonde você tinha um movimento de migração venezuelana, o Bitcoin começava a crescer naquele país, assim. E aí, assim, não é gratuito, né? Você é um imigrante, você acabou de chegar naquele país, você não tem documentação. Você começa a trabalhar informalmente, você ganha um dinheiro local, você precisa mandar dinheiro de volta para sua família. Como que você vai fazer? No Brasil, por exemplo, você via o fluxo do P2P era fronteira com o Amazonas, com o norte do país e o sul do país. Coincidência, né? Tipo, Argentina e Venezuela, basicamente, assim. E aí, assim, a alternativa que a pessoa tinha era de trocar o dinheiro físico, local, por Bitcoin, e o Bitcoin virava uma moeda internacional para ela poder mandar para quem ela quisesse fora do país ou de volta para casa, assim. Então, assim,
a raiz do Bitcoin que eu conhecia é essa, né? E ainda tem um estudo muito interessante que foi feito há um bocado de anos atrás aí, que mostrava uma comparação, assim, disso que eu expliquei com dados técnicos, que era assim, toda vez que você tinha um blackout na Venezuela, o volume das exchanges P2P caía. Igualzinho, assim, ó, o fluxo ia... Então, assim, dizer que não assiste pessoas de baixa renda tipo assim, não dar oportunidade também para pessoas de baixa renda ter acesso à moeda, né? Na África mesmo, assim, a gente fez um estudo recentemente, eles usam muito mobile money, né? Que é carteira, apps que você trabalha, você troca dinheiro digitalmente, assim. Então e aí você vê as taxas desses apps, assim, eles não querem a pessoa de baixa renda lá, né? Então, assim, se você manda dinheiro muito baixo, o custo é de 50%, as tarifas são 50% sobre o valor do que você vai mandar. Então, ele não quer. E tem um porquê. Porque você tem que identificar a pessoa, você tem que pagar uma companhia para identificar a pessoa, você tem que pagar o banco para poder fazer o sistema, né, de troca daquele dinheiro com créditos dentro do celular da pessoa. Então, não é uma pessoa interessante para essas companhias. O Bitcoin já é totalmente diferente. Assim, o Bitcoin, para começar, você não precisa de identidade da pessoa. O Bitcoin não quer saber quem é você, basicamente, né? Tipo assim, não importa se é pobre ou rico. E nesse caso, assim, você tem permite com que as pessoas tenham acesso a essa moeda, pode ser 1 centavo até $100, não importa a quantidade que você precisa, assim. Aí vai variando, obviamente, de aplicativos e tudo mais, mas a tarifa pode ser até 0,1 de um broker e uma pessoa que trocou para ele ali esse dinheiro, assim. E aí eu termino com uma história que eu tive, assim, de uma senhora que eu conheci em El Salvador, que ela vendia pupusa. Pupusa é tipo uma coxinha local, basicamente, assim. E aí ela me contando um pouco por que ela recebia Bitcoin, isso foi bem no início da lei em El Salvador, assim, eu tive a sorte de acompanhar todos os processos, assim, de implementação dessa lei. E aí ela me dizia: "Renata, se eu pegar $1, colocar embaixo do travesseiro, daqui a 1 ano, eu não vou conseguir comprar a mesma coisa que eu conseguiria comprar agora. Se eu chegar no banco com $1, o banco vai rir da minha cara, porque eu quero abrir uma conta de poupança de $1. E com Bitcoin, eu troco por um Bitcoin e eu tenho aqui na minha carteirinha toda vez que eu posso salvar em algum valor". E aí essa senhora, ela me mostrou que ela tinha $1.000 já em Bitcoin depois de 2 anos, assim. E aí o que veio na minha cabeça, assim, e aí eu volto a dizer que é só acesso, porque as pessoas são inteligentes, elas só precisam de acesso às ferramentas, é que essa senhora me educou, assim, em 5 segundos ela me explicou o que é inflação, ela me explicou, né, o dinheirinho ali embaixo do travesseiro é a inflação, o impacto da inflação na vida dela. Ela me explicou inclusão financeira, e como e que se ela tem acesso a uma moeda que pode permitir com que ela guarde dinheiro, ela sabe salvar dinheiro. Ela só não sabe salvar o que não sobra, né? Ela não consegue salvar o que não sobra, mas $1, 5 centavos, isso ela conseguiria salvar dentro com o Bitcoin. Então eu acho que, na verdade, é o oposto, assim, é uma das moedas mais inclusivas que você pode ter hoje em dia para essa classe mais baixa também. Perfeito e 100% de acordo. Eu faço aqui essas perguntas, às vezes, é como advogado do diabo aproveitando o know-how do convidado, veja bem, só deixando isso claro. Renata, uma outra coisa que você comentou que eu percebi aqui que eu não entendi 100% e, portanto, o pessoal em casa provavelmente não entendeu também. Tem um pessoal que entende mais do que o Bitcoin, óbvio, mas
geralmente, se eu não entendi, é um bom filtro. Que é que você comentou que dentro dessas federações, dessas comunidades na Fed, ou no FedMint como um todo, vão ser emitidas umas moedas que chamam eCash. Mas eCash não tem uma cotação relacionada ao Bitcoin, não tem uma cotação relacionada ao dólar, tipo, ela não, sei lá, não é uma moeda. No Ela não é uma sentido. moeda, não, Exato. não. Então, quais moedas vão ser emitidas dentro dessas federações? Vão ser stablecoins com o dólar? Vão ser stablecoins com satoshis? Vão ser, cada comunidade escolhe a sua e pode ser, sei lá, Elzonte Coin ou a... Oh, não. Basicamente, é porque a gente, tentando explicar um pouco do eCash, quando a gente fala token, a gente tem uma visão de moeda, né? Tipo assim, mas não é que é uma moeda, o eCash não é uma moeda, basicamente. Ela é um balanço dentro da federação. Então, basicamente, o que acontece é que você disponibiliza um valor em Bitcoin, e aí esse balanço em eCash, ele vai mudando de lugar, dependendo para onde as pessoas vão circulando dinheiro dentro da comunidade. Então, eu usei o token como uma forma mais fácil de explicar, mas não é uma moeda em si, assim, independente ou, né, como um stable. Ela vai ser sempre o eCash fazendo esse balanço. E aí, assim, você vê visualmente, você vê o Bitcoin, quanto você tem em Bitcoin naquela carteira, em Sats. Você, no caso do swap lá, né, do stable balance, hoje em dia é em dólares, mas a gente está trabalhando para poder adicionar outras moedas locais, a denominação só, mas o que circula dentro é só esse balanço entre os diferentes valores que as pessoas têm, mas é um eCash, seria um eCash por um Bitcoin, alguma coisa assim. Tanto é que você não vê a denominação do valor em eCash dentro da carteira. É só na parte de trás do sistema que faz esses ajustes em eCash, né? Mas é em Bitcoin. No fim do dia é em Sats, na verdade. Perfeito. E não sei, acho que isso é uma preocupação comum no ecossistema também, que é quando a gente ouve falar de emitir tokens, esse tipo de coisa, a gente tem a preocupação de Já dá rug aquele. pulls, né? Então, no fundo, é como evitar que scammers usem essa estrutura do FedMint para dar rug pulls em comunidades. É uma questão Na mais verdade, social do que do mais social. protocolo, né? Eu acho que aí vem uma coisa mais da parte de educação mesmo das pessoas, assim, né? Que é vindo do sistema P2P, eu entendo perfeitamente que isso acontece o tempo inteiro em volta do Bitcoin, assim. E às vezes até eu tenho diferentes visões em volta disso, assim. Uma delas é que esses bitcoiners que incentivam essa coisa, você vai ficar rico, go to the moon, no seu carrinho, eles ajudam muito às operações dos estafadores nesse sentido, né? Mas é um esquema de educação mesmo, assim, né? Que o que a Fed pode fazer para as pessoas é tentar ajudá-las a pensar sobre que federações elas estão se juntando, que comunidades são essas, né? Você confia nas pessoas que estão ali? Qual é o seu grau de conexão com aquelas pessoas? E a partir desse nível de conexão, você decide a quantidade de dinheiro que você quer deixar em cada um, assim. E aí vem também o bom senso, que deve prevalecer sobre a questão mesmo de ganhar dinheiro fácil, né? Porque dinheiro fácil não vem, né? Em Minas, eu sou de Minas, a gente diz, quando esmola demais, o santo desconfia, assim. Essa ganância das pessoas, às vezes, de achar que vão ganhar, tipo, 1 milhão de um dia para o outro, assim. É um pouco a história do dinheiro normal mesmo, né? Do dinheiro fiat mesmo, assim. O que a gente vai enfrentar é um pouco mesmo, assim. Mas com a diferença que você pode escolher nesse sentido, né? Onde você quer entrar. Em algumas situações você não tem muita escolha, você se junta a um banco porque você não tem outra alternativa, por exemplo, de troca de valores, assim. Não, perfeito. Eu faço essa pergunta, mas no fundo
A gente, como bom bitcoiner, sabe que tem um quê que nunca vai deixar de ser necessário, que é um pouco de prova de trabalho. Que nem você falou, a pessoa pode ser simples, mas ela não, isso não significa que ela seja estúpida. A pessoa tem que ter esse mínimo de autorresponsabilidade de fazer uma pesquisa. Pô, eu confio mais no meu marido, na minha mãe, no meu avô, ou um cara aleatório, sabe? Querendo ou não, os casos de uso do FedMint são muito mais nesse sentido, né? Então, quando a gente fala essa questão de rug pull numa comunidade, pô, quando eu vejo essa palavra comunidade, eu imagino o quê? Que tem umas 20, 30 pessoas, que tem alguns anciões, assim, sabe? Não que nem no passado a gente fala, mas, sei lá, minha família tem um sítio no interior de Minas, lá em Ayuruoca, perto de Juiz de Fora, e tem o ancião do vale, tem o, sabe, o cara que é o cara mais velho que o pessoal consulta para ver qual altura vai construir a ponte. Por quê? Porque ele lembra quando foi a maior cheia desde que ele está vivo nos últimos 80 e pouco anos. E tem a moça também, que é a senhora do vale. Então, tem um pouco essa figura dos anciões. E, querendo ou não, comunidades geram esse tipo de reputação. E é isso, tipo, você vai ser uma comunidade totalmente ingênua que vai dar as suas chaves para alguém que não tem reputação nenhuma, ou você vai dar para as pessoas que são trabalhadoras dentro da comunidade, as pessoas que construíram sua reputação e ganharam confiança do resto da comunidade ao longo de, no fundo, décadas, no fundo, a vida, né? No fundo, querendo ou não, toda a história de Elzonte e Bitcoin Beach, beleza, tem um americano que foi lá, mas também tinham os locais, e eles já estavam engajados, envolvidos há vários anos, e por isso que teve as condições de ter uma adoção real em El Salvador, porque o pessoal confiava neles, porque isso já era construído de antes, né? Então, no fundo, eu faço essa pergunta para estar aqui registrado para o pessoal escutando, mas é muito mais uma questão social do que uma questão do protocolo. O protocolo não vai conseguir evitar isso, é uma questão das pessoas terem um mínimo de prova de trabalho e pensar, pô, antes de eu deixar todos os meus recursos com alguém, ou uma parcela dos meus recursos com alguém, eu faço um mínimo de diligência. Certo? Na verdade, assim, eu acho que está totalmente certo, assim, e eu acho que, na verdade, é uma das coisas que eu mais gosto também do Fed, assim, e do FedMint protocolo, que é essa lógica de que se só funciona se você tiver o componente humano ali também, assim, né? É meio que voltando às raízes, assim. A nossa tecnologia avançou tanto que ela começou a ignorar a gente mesmo, né? E isso eu acho que vai cada vez mais agravar, assim, com o tempo, né? Agora você tem os deepfakes, pessoas que fingem... Como que você vai validar que a pessoa é a pessoa mesmo? Você precisa de uma rede de pessoas para falar, ó, você é você mesmo, né? Tipo assim, não é um fake que trouxe aquela imagem daquela pessoa, assim. Eu acho que com o caminho que a gente está tendo agora é justamente esse, assim. A tecnologia tem que meio que se abraçar com elemento humano. A gente pode ser que você não saiba quem realmente está segurando a chave lá da carteira, mas você confia no líder da comunidade, daquela comunidade, ou você confia no amigo, né, que trouxe você para aquela comunidade. Ou se você não confia, de novo, tem diferentes níveis. Você não vai deixar um dinheirão lá com quem você não tem a menor ideia quem eles são, por exemplo, assim, né? Isso te abre diferentes leques para diferentes usos do aplicativo, mas no fundo, para mim, assim, eu gosto muito dessa validação moral também, assim, né? Você tem uma pessoa que vive naquela comunidade, sei lá, e pode ser uma família, né? Se você falar assim, eu vou rug pull minha família, o que você está pondo em jogo é muito mais. Tem uma questão também do seu da questão social, da questão moral, né, do valor disso, junto, que faz com que você pense duas vezes se você vai realmente fazer isso, né? Qual que é a implicação disso para você, assim. Então é muito maior do que, por exemplo, um gerente de banco que não tem a menor ideia de quem que você é, ou um dono de uma exchange que não tem a menor ideia, né, que você é um número lá para ele, assim. Tem um valor moral junto disso, assim. Até uma coisa interessante que eu lembro de uma das entrevistas que fizeram com o Sam Altman,
E aí a moça perguntou exatamente isso para ele, assim, perguntou: "Você a gente vê toda essa evolução da tecnologia e não está dando certo, né, de alguma forma não tá dando certo, a gente está vendo só conflito, só problema envolvendo, assim". E aí ela perguntou: "Você sabe por que isso está acontecendo?". E aí ele falou: A gente não sabe ainda por quê". E aí ela pontuou assim: "Eu acho que o problema é porque vocês não estão considerando os humanos". Então, assim, você criar um app que já parte do princípio que parte da relação humana, né, a gente fala uma das coisas quando a gente criou a lógica do app é a gente conecta o mais primitivo das pessoas, da tecnologia que existe, o que são humanos juntos em comunidade, com o mais avançado que são essas tecnologias que a gente chama Freedom Technologies, e a gente põe tudo junto, assim, porque só um ou só o outro não vai trazer o resultado que a gente precisa, assim. Não, perfeito, e totalmente de acordo. É uma pergunta que acho que também ficou nas entrelinhas de coisas que a gente falou, mas é legal tirar das entrelinhas, o FedMint, então, ele é auditável ou ele não é auditável? Porque isso também cai muito numa consideração que o pessoal faz entre Monero e Bitcoin, né, que é Uhum. qual é o equilíbrio entre privacidade e transparência e verificabilidade? Como isso funciona dentro das federações? No caso, tipo assim, ele não é auditável todos os dias e ainda justamente porque no balanço da privacidade, a gente optou por dar mais privacidade, né. Mas uma das alternativas que a gente tem sugerido para algumas federações é com que a federação tenha uma data de finalização. E aí, com isso, eles possam migrar para outra federação. Porque aí, quando você tem uma data de finalização, o que acontece é o seu dinheiro tem que estar lá para você migrar para outro momento, assim, né? E aí, para outra federação. Então, nesse caso, você consegue fazer o que a gente chama de uma certa proof of reserve, ou para quem não entende isso, é basicamente ter certeza que o que você depositou ainda está lá, guardadinho, né? É, como prova de que está um por um, o que você depositou e o que está lá é da federação, assim. Então, nesse caso, não tem a gente perde para a privacidade, como na parte de audição. Por outro lado, formas de tentar cobrir isso como você precisa, como é uma wallet multisig, uma pessoa só não pode começar a roubar a federação, né? Você precisa de mais gente, para uma gangue, mais gente para se juntar para poder fazer esse roubo o rug pull da federação, basicamente, assim. No caso de 4 pessoas, você precisaria de 3 para concordarem em fazer isso, assim. Então isso, de alguma forma, também traz mais segurança para as pessoas, uma forma de equilibrar, né, ok, a gente não vai conseguir fazer com que a pessoa audite, mas a gente consegue que a pessoa, pelo menos tenha um nível de proteção maior, porque não é só uma pessoa que pode ir lá e roubar todo o dinheiro de todo mundo, basicamente, assim. Então, como não tem uma mais direta, não tem uma forma de você fazer hoje em dia diretamente todo o tempo, mas tem alguns mecanismos que as federações, as comunidades poderiam implementar para trazer um pouquinho dessa audição, por exemplo, dessa auditoria, né. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam gostando desse BipaCast. Estou passando aqui para pedir para vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem nos nossos canais, mandar para um amigo se achar que esse conteúdo faz sentido, que ajuda bastante a gente a crescer. Eu geralmente não gosto de pedir essas coisas, é meio constrangedor, mas realmente ajuda. Então, desculpa interromper a programação, mas dá essa força lá para nós, por favor. E também outra coisa que você pode fazer que ajuda a gente é preencher a pesquisa de satisfação que eu tenho deixado sempre na descrição dos vídeos. Com isso a gente entende o que vocês gostam de escutar, o que vocês não gostam,
tópicos que a gente poderia abordar mais, tópicos que a gente poderia abordar menos. Enfim, basicamente, quanto mais feedback vocês derem para a gente, mais a gente entende como melhorar e entregar um podcast, um produto cada vez melhor para vocês. Beleza? Então, bora de volta para o podcast. Valeu! Perfeito. Daí a última pergunta sobre FedMint que eu tinha deixado aqui na pauta é pensando no futuro do FedMint. E aí eu sei que é uma coisa aberta, então é mais difícil, não tem um roadmap geralmente tão claro, é mais próximo do Bitcoin Core do que de uma empresa desenvolvendo no Bitcoin. Dito isso, tem casos de uso que ainda não foram adereçados e que você imagina que no futuro, com, sei lá, mais desenvolvimento, com mais devs se envolvendo, eles possam ser destravados? Acho que tem um monte, assim. Tem um deles que as pessoas têm pensado como ideia, mas ainda não implementação, que é a parte de mineração. Então, assim, criar mining pools sobre o FedMint. Então, basicamente, o sistema de distribuição do dinheiro que os mineiros ganham estaria tipo baseado numa federação e não mais no sistema que eles têm hoje em dia. Tem a lógica que eu disse, que o FedMint, no final da história, dinheiro é dado. Então, se você hoje guarda dinheiro numa wallet multisig, dentro da sua federação, você poderia guardar um dado qualquer dentro da sua federação também. Então, a sua federação poderia oferecer um serviço que é, tipo, guardar os seus documentos principais dentro daquela federação, ao invés de você guardar no Google ou com uma instituição mais centralizada, por exemplo. A coisa poderia se expandir também, não só para o dinheiro, mas para outras formas de dados em geral, assim, que você poderia utilizar, assim. Na verdade, tipo assim, tudo que poderia ter uma coisa de contrato, né? Tudo que envolve contratos, assim, você poderia ter mais de uma pessoa assinando aquele contrato, por exemplo, baseado naquele protocolo, por exemplo. Abre assim, né, um leque gigante para outras oportunidades. Tem pessoas que têm falado, por exemplo, na possibilidade de criar um sistema para aposentadoria, né? Assim, tem um cara na África assim, que ele começou a pensar sobre essa possibilidade de você salvar dinheiro no sistema federado para aposentadoria. Tem muita coisa ainda, assim, o potencial disso é muito grande, porque é isso, assim, durante muito tempo a gente questionou se o Bitcoin poderia ter alguma forma de contrato, por exemplo, né? Como outras moedas têm. E isso poderia agora ser utilizado pelo sistema de consenso do FedMint, por exemplo, do sistema federado. Perfeito. Bom, agora a gente já chegou em quase 1h30 de conversa. Uau. E eu meio que esgotei tudo que eu tinha trazido para te perguntar. E aí eu sempre, depois de encerrar a pauta, esgotar a pauta que eu preparei, eu pergunto para o convidado se tem alguma coisa que eu deixei de fora e que você sente que valia a pena ter sido adicionado na pauta. Em outras palavras, eu esqueci de alguma coisa que você acha que vale a pena ressaltar? Eu acho assim, o app tem várias funcionalidades, mas uma delas que é muito interessante assim, para as pessoas, que a gente gostaria de dar mais visibilidade, são o que a gente chama de FedMods. Os FedMods, eles são os ícones que você pode escolher dentro da sua federação, que são nada mais que web apps ou websites que você quer disponibilizar para a sua comunidade, assim. E a ideia disso é que quanto mais mods adicionados aí no menu da gente, na carteira da gente, melhor. E eles são nada mais que podem ser exchanges, podem ser apps como o Bitrefill, que tem alguma funcionalidade, mas que de alguma forma a gente conseguiu também, em algum deles, a gente consegue integrar as carteiras pela Lightning. Então, a experiência do usuário é muito mais amigável do que uma experiência com
o Bitcoin de uma forma geral, assim. Então, é basicamente trazer esses folders, como eu disse anteriormente, para dentro do espaço da pessoa, assim. E aí isso abre uma possibilidade gigante para todos os tipos de empresas, assim, de Bitcoin especialmente, mas em outros setores também. Então, se você é um desenvolvedor, já tem o seu produto em Bitcoin e gostaria, né, que a gente adicionasse aí a carteira da Fed, assim, ao catálogo da Fed, por favor, deixa a gente saber, porque a ideia nossa é que, diferentemente de uma moeda, de uma carteira ou de uma exchange, que geralmente o resto do ecossistema é um pouco só seu competidor, no nosso caso, a ideia nossa é que a gente coloque tudo isso dentro do app, e quando o meu time, que é o time que a gente chama de Fed Order, que é a ordem dos Feds, que é um network gigante de pessoas em volta do mundo, que a gente vai construir, já começou a construir, e a ideia dessas pessoas é que elas estejam um a um ensinando as comunidades sobre o ecossistema do Bitcoin, esses apps que funcionam dentro do Fed, e ao mesmo tempo ajudando eles a construírem suas comunidades. A ideia é que a gente também possa vender outros aplicativos, ensinar sobre outros aplicativos dentro de Bitcoin para essas pessoas também, assim. Então, eu vejo muitos projetos muito bacana no ecossistema, mas muitas vezes eles não têm a oportunidade de chegar às pessoas, né? Então, o que a gente quer fazer também é ajudar esse business development desses projetos. E, por outro lado, a gente vê muito desenvolvedor que não tem a menor ideia do que eles querem desenvolver, mas eles gostariam de desenvolver coisas que fizessem sentido, né, fossem úteis. E aí tem um outro lado disso, que essas comunidades que a gente entra em contato, elas vão pedindo coisas para a gente, assim, que a gente não vai fazer tudo, entendeu? E aí a gente ainda, isso vai entrar em 2 semanas, 1 semana, que é um espaço onde a gente vai falar, olha, algumas ideias de demanda de comunidades. Então, por exemplo, tem comunidades que querem uma páginas amarelas conectada com Bitcoin, ou que querem um marketplace. E aí as pessoas podem agarrar aquela ideia e desenvolver coisas para o né, o futuro, assim, programadores podem desenvolver coisas que eles já sabem que tem um mercado, e a gente pode ajudar a chegar a essas comunidades, assim. E a gente não faz isso só porque a gente é muito legal, porque a gente é muito legal, mas porque isso também traz valor pro app como conceito de super app, assim. Então é um ganha-ganha de todos os lugares, assim. A gente leva o app das pessoas para essas comunidades são atendidas por que elas precisam, e as pessoas conseguem utilizar esses apps dentro da Fed, fazendo com que a Fed seja uma coisa útil para elas também. Boa. Daí, te perguntar uma coisa que eu não costumo perguntar muito, mas fiquei curioso com você. Que medo. Não, zero medo, zero medo. Fora o FedMint, quais temas te chamam a atenção no ecossistema do Bitcoin como um todo? Assim, você tem alguma outra coisa que você acompanha, assim, ou você fica tão focada no FedMint que... Não sei, porque no fundo, assim, tipo, sei lá, tem toda a coisa que acontece no Twitter, tem toda aquela coisa de eleições americanas, Trump, etc., e o quanto, sei lá, as pessoas que estão realmente construindo, desenvolvendo, focam nessas coisas, ou isso é só ruído? Assim, no fundo, essa é a reflexão por trás da pergunta. Mas você quer saber de modo geral no mundo, ou você quer saber mais no Bitcoin, no ecossistema do Bitcoin? Eu quero saber o que a Renata foca, né? Pode ser no No que ecossistema do eu Bitcoin, foco? pode ser em qualquer outra coisa. Daqui me diz. Eu sou muito interessada na parte de conflitos no mundo inteiro, assim, porque eu acho que Bitcoin tem um lugar muito importante nisso, assim, que a gente ainda está só tocando na superfície disso. Da questão, eu acho que o HRF é a que mais destaca sobre isso, mas eu tenho muito interesse, assim, de saber.
E por outro lado, assim, é meio que conflitante, assim, porque eu sou uma pessoa que acredita muito na capacidade do ser humano, assim. Então, histórias assim de pessoas que se superaram, que criaram coisas novas. Eu adoro aquelas histórias assim, sabe, eu fico procurando aquelas histórias assim do menino de 15 anos que morava na favela e conseguiu virar campeão de matemática, assim, sabe. Acho que esses são um tipo de histórias que a gente deveria ver mais, ao invés de estuprador, estupra 5 meninas, sabe, assim, eu acho que isso ajuda muito mais a gente a entender o bom que o ser humano pode trazer para o mundo, e focar nisso, ao invés de focar, né, na parte negativa que existe, assim. Eu acredito que existe muito mais 99% positivo do que negativo, mas o nosso foco tem sido esse 1%, assim, né? Meu exemplo maior é quando você dirige um carro, se tem um acidente, todo mundo vira para ver, mas se tem uma coisa, uma natureza bonita, muitas vezes passa desapercebido, assim, né? Eu sou a pessoa que olha para a natureza bonita, mas não é poliana, assim, demais, porque eu acho que a questão do conflito também, assim, em diferentes áreas, me interessa muito entender. Eu sou fascinada com o ser humano, assim, viajo muito a trabalho, mas viajo também pessoalmente. Então, essa é uma outra coisa, assim, que eu sou muito interessada em trocar conhecimento com outras culturas. Quem me conhece de perto sabe que eu tenho uma van, então eu costumo fazer road trips pelo mundo para poder só conectar com lugares e pessoas diferentes, assim. Mas meu interesse é isso, assim, é no ser humano, nas coisas loucas que a gente está desenvolvendo e, e também na forma que a gente está se relacionando, assim. Então, isso vai de conflitos até as coisas positivas que a gente está fazendo aí pelo mundo. Perfeito. Daí eu costumo encerrar pedindo 2 recomendações de leitura. Uma que Ok. tem a ver com o nosso ecossistema, ou seja, Bitcoin, economia, programação, algo que você acha que é importante para o pessoal que está querendo estudar mais esse assunto. E outra, uma recomendação que pode ser qualquer coisa, assim, Machado de Assis, livro de ficção científica, Asimov, Harry Potter, o que você quiser. Ok, nossa, me pegou assim super de surpresa, mas eu acho que Bitcoin eu indicaria os livros do Alex Gladstein, assim. Eles são super alinhados com essa função prática do Bitcoin na sociedade. Eu não sei como é que eles são traduzidos aí no Brasil, mas acho que um deles o último é Unlock Financial Freedom, alguma coisa assim. E o A gente primeiro é não tem Check eles Your em Privilege. é, Não a tem? gente não tem eles em português, tipo, cheque seu privilégio financeiro e destrave É, sua liberdade financeira, eu esqueci o nome, financeira, alguma coisa assim, é. mas não tem traduzido para o português para o pessoal ler. Eu adoro o Então agora. Gladstein, né? É um É, autor favorito, assim, os textos dele na Bitcoin Magazine, assim, os podcasts, ele é maravilhoso mesmo. então eu não sei o que está traduzido no Brasil. Mas assim, se você lê em inglês, eu recomendo muito, assim, porque ele traz essas histórias que eu assim conto muito malamente. Ele traz assim com números, com perspectivas, especialmente em zonas de conflito, pessoas que precisam do Bitcoin realmente, assim, porque é uma questão de vida ou morte, assim. Eu tenho encontrado essas pessoas na minha vida, assim, mas a forma que ele narra isso é muito importante para a gente ter uma ideia de usabilidade, né, do valor que o Bitcoin tem, assim. Eu falo que não é eu não gosto muito da coisa do foco no preço, mas no foco do valor do Bitcoin. Eu diria isso. E não Bitcoiner, ai gente, eu sou horrível assim para nomes de pessoas, mas
Eu não sei como que isso foi traduzido no português. É Clear Thinking. Não sei se você já viu esse. Deixa eu ver no português, vou ter que olhar aqui agora. Vou fazer Chama Clear Thinking. Eu achei Pensamento ele aqui, limpo? Pensamento É? Eficaz. Tô Eficaz. abrindo. É esse aqui que está na tela? Isso, esse aí. Bom, esse aqui, É um Clear livro. Thinking. Exatamente. É um livro muito interessante, assim, esse cara, esse Shane Parrish, ele tem um podcast que ele entrevista pessoas com grande conhecimento, e a filosofia dele é basicamente cortar o caminho conhecendo pessoas que podem agregar, conversando com pessoas que podem te agregar conhecimento. Então, assim, a ideia dele é como eu posso otimizar meu jeito de aprender, basicamente, assim. E aí é muito interessante porque aí o que ele fez foi uma espécie de coletânea de toda essa experiência com esse podcast dele, que ele ainda existe, assim, dessa experiência, assim, desse exercício. E eu acho que é muito interessante porque, assim, em diferentes situações, a gente é muito exposto a um monte de conhecimento que não tem nenhuma curação, assim, e muita coisa inútil que não vai gravar na nossa mente, assim. E eu fico lembrando, assim, das coisas que eu guardei até hoje, tem muito mais essa relação com o contato humano do que tudo, assim, né? Eu me lembro muito mais da conversa que eu tive com um senhorzinho no interior de Minas Gerais que me transmitiu, assim, um conhecimento muito interessante, que foi valoroso para mim, do que alguma coisa que eu li, talvez num livro, uma revista, um jornal, um dado científico, alguma coisa assim. Então, é também relacionado com essa interação humana, mas, assim, do conhecimento que você pode adquirir. Forma de adquirir conhecimento e acumular conhecimento através das pessoas. É um livro bem interessante. Eu resumi ele mais ou menos, mas é o que está por trás dele, assim. Essa metodologia desse cara, que é você entrar em contato com a pessoa que pode te oferecer um conhecimento, basicamente. Perfeito. E assim, como alguém viciado em podcast, em videoaula, etc., eu entendo essa questão de ir direto no assunto e tentar limpar ruído, eu acho totalmente válido. E anotei aqui, é um livro que eu não conhecia e entrou na minha lista agora. Então, Ok, que obrigado por bom. essa Me avisa se recomendação gostou, também. se você vai gostar dele. Aviso sim. Bom, Renata, estamos aqui a 1h40 quase, então queria te agradecer muito pelo seu tempo, te agradecer pela aula, por compartilhar os conhecimentos sobre FedMints e sobre a Fed, e boa sorte. No fundo, o que vocês estão fazendo é muito legal. Acho que o Bitcoin precisa mesmo dessas soluções de segunda camada para conseguir escalar. Quer dizer, acho não, tenho certeza. É matematicamente impossível todas as pessoas do mundo acessarem a camada base. Então, se não desenvolvermos soluções de segunda camada boas o bastante, o Bitcoin não vai conseguir ser adotado. Então, assim, acho que não só eu, mas todo mundo que está em casa escutando deseja muito boa sorte para você, para a Fed, para o FedMints como um todo. E, bom, obrigado pelo seu tempo. Gente, brigadão você, Caio, assim, pela oportunidade de... Eu falo que é sempre um prazerão poder falar em português, sabe, assim, eu falo casa de ferreiro, espeto de pau, porque eu falo para outras partes do mundo e não tenho tanta oportunidade, assim, de falar para o mercado brasileiro, e eu sinto que eu tenho uma obrigação disso, assim, eu falo muito, eu me sinto muito afortunada de ser uma pessoa que está tendo uma oportunidade como essa, assim, de vir de um país em desenvolvimento, de uma família classe baixa, classe média baixa, não é gente rica, que se formou e estudou e teve a oportunidade de estar conectado com a mais alta tecnologia que existe hoje, de uma forma global. Eu me sinto na obrigação de devolver isso, assim, para as pessoas. Essa oportunidade está me sendo dada, assim. E aí, tendo canais como o seu para poder oferecer isso, assim, eu me sinto muito, muito privilegiada de poder fazer isso, assim. Então, muito obrigada pelo canal. À disposição para quem quiser conversar, saber mais informação.
o tempo é um pouco louco, meu tempo é um pouco maluco, mas isso não impede de fazer trocas. E quando eu estiver aí no Brasil, eu entro em contato para a gente poder tomar um cafezinho, uma cervejinha, uma cachaçinha. Eu não sei o que é que você toma. Eu adoro uma cervejinha. Quando você estiver aqui no Brasil, você passar em São Paulo, avisa que a gente combina um chopp sem dúvida. Combinado. Bom, até mais então, Renata. Um Obrigado, abraço. pessoal também que está Tchau, assistindo tchau. a gente. Até a próxima. Tchau, tchau.